Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal. Hoje eu estou aqui com o economista Daniel Camargo e a gente vai ter uma conversa aqui, um bate-papo, falando a respeito de economia, né, as inovações na área de economia e algumas definições, enfim, um bate-papo aqui onde a gente vai falar a respeito dessas questões da economia e do nosso mundo atual. Então, Daniel, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Obrigado por ter aceito o convite aqui para a gente fazer esse bate-papo. E eu quero começar perguntando, Daniel, para você, assim, qual é a sua formação? Como é que você chegou na economia? Como é que hoje você se tornou um economista e como é que foi esse seu caminho? Bom, olá, Gilberto. Olá a todos, todas que estão assistindo a gente. Bom, economista de formação, né? Na verdade, foi até uma questão curiosa, porque eu não comecei na economia, né? Eu comecei na faculdade de engenharia, na Unicamp, e durante o primeiro ano de engenharia, estava lidando com aquilo normalmente, né? Achando que aquilo seria o meu futuro, né? Eu me via como engenheiro até então. Mas uma coisa curiosa que aconteceu na Unicamp, né, foi eu passando pela universidade, né, perto do campus da faculdade de economia, estava tendo um debate, uma audiência pública, uma aula magna, né, que eles chamam, e quem estava ministrando essa aula era um dos secretários do Ministério da Economia, então, né, que era o Márcio Postman, na época era o governo da Dilma. Ele estava dando uma aula magna, né, sobre, a época o assunto foi dívida líquida, né, inclusive o argumento dele era que a dívida estava caindo no Brasil, e eu estava assistindo lá como penetra aquela aula, e me chamou a atenção esse dado, e eu questionei ele durante a aula, né, sobre essa questão da dívida, né, expus alguns argumentos, gerou um debate durante a própria aula ali, e na época foi aquele ping-pong, né? Eu levantava um argumento, ele levantava outro. Acabou que ele continuou a aula dele, né? A gente seguiu, mas aquilo me fisgou. Aquele debate, ele me fisgou, né? Me cativou, e desde então eu fiquei muito interessado pelos temas. E quando eu me vi, eu já estava mais dando atenção, né? Dando tempo a pautas de economia, de ciência política, de ciência econômica, né? De política econômica, do que efetivamente a engenharia. Então, tomei uma decisão, né, de voltar a prestar vestibular, né, dessa vez para economia. Prestei para a UFMG, né, me mudei para Belo Horizonte, e desde então todos os assuntos de economia me apaixonaram muito, né. Na minha graduação teve na época um concurso, né, que era somente para estudantes de economia do Brasil inteiro, que era pela Fundação Jorge Paulo Lemann, selecionava ali dois estudantes de economia, né, para uma bolsa com tudo pago na Universidade de Colômbia, ficar um semestre lá. E durante esse tempo, né, eu me dediquei, inclusive, a concorrer a uma dessas vagas. Fui contemplado, né, fui um dos dois estudantes do Brasil inteiro que ganhou essa bolsa. Fiz um intercâmbio na Universidade de Colômbia, né, que é uma das melhores universidades de negócios do mundo. Na época, estagiei, inclusive, né, no Morgan Stanley, estagiei para assuntos da América do Sul, e lá despertou uma segunda paixão em mim, que foi a geopolítica, né? E desde então eu venho conciliando essas duas coisas, né? Me graduei, trabalho na área, hoje eu sou economista de formação, mas também trabalho com os mercados, né? E nisso sou analista de mercado. Para trabalhar com os mercados, na nossa situação, a gente precisa também entender de política, de geopolítica. Então, sou um consultor de questões geopolíticas, né? E também estou desenvolvendo a minha empresa de consultoria nesse assunto, né? Então, também sou um empreendedor, né? Futuramente um empresário. Então, praticamente sou um curioso, né? Mas o centro das minhas paixões sempre foi, e descobri isso só quando eu entrei na minha primeira graduação, sempre foi a economia. E deixa eu te perguntar outra coisa, Daniel. Como é que as pessoas, de um modo geral, podem se beneficiar dos conhecimentos advindos da economia? Assim? Qual a importância da economia? Porque muitas vezes eu vejo que economia é como se fosse assim, a aplicação de fórmulas e ideias mirabolantes para a gente entender
do preço das moedas e ver se a bolsa cai ou não cai, o dinheiro e tal. Como é que é assim a prática da economia no dia a dia das pessoas? Qual a importância da economia para a sociedade? Então, essa é uma pergunta bem interessante mesmo, Gilberto, justamente porque as pessoas têm essa noção de que economia são planilhas e números, né? Não, economia, na verdade, é uma forma de comunicação que a gente tem um com o outro, né? E a economia é uma ciência da natureza, é para assim dizer. Ela tem sua pegada de exatas, de humanas, mas ela precede esse conhecimento porque a economia é sempre uma forma da gente comunicar e a gente fazer trocas, né? Os dois pilares da economia são a oferta e demanda, que também são regras da natureza, né? E eu até costumo, né, falar que, para começar a explicar a economia como uma ciência que contempla tudo, né, que a economia é como se fosse a própria palavra, né? Eco, que significa casa, né, do oikos, do grego, e nomia, que é gestão, né? Então, praticamente, a gestão da casa, né? Então, é uma forma da gente administrar recursos, relações, é como é que a gente se relaciona, e todas as nossas relações, principalmente no nosso mundo moderno, né, passa pela relação econômica, né, passa pelo interesse, passa pela troca, pela utilidade, pelo benefício um com o outro. Economia, uma ciência irmã da economia é a ecologia, né, que é o estudo da casa, né? E a ecologia é a economia perfeita, né, que é onde todos os agentes eles se trocam, eles usam recursos, né, eles se aproveitam ao máximo, desperdício zero, né? Então, a economia é uma forma da gente, como sociedade, fazer o que a ecologia faz em termos de trocas, né? E das nossas relações sociais, né, nasce, por exemplo, o nosso grau de utilidade e de produção, que vai muito além de a questão de gerir dinheiro, né? Dinheiro é só um instrumento que a economia usa de precificar, de dar valor a essa linguagem. O Milton Friedman, né, que é um dos meus economistas favoritos, ele tem uma parábola que, inclusive, é inspiradora, né? Volta e meia eu reassisto essa parábola, que ele praticamente conta a história do mundo na formação de um lápis, né? Ele pega um lápis e explica, por exemplo, de onde veio a madeira, né? Veio de uma floresta de Washington. A grafite veio de uma mina do Congo. A borracha veio da extração do látex, que era do Brasil, né, do norte do Brasil, depois passou para o sudoeste asiático. Então todo mundo, quer dizer, para fazer um simples lápis, teve uma cooperação do mundo inteiro, né? Pessoas que sequer se conheciam umas com as outras, pessoas que possivelmente elas se odiariam, né, se encontrassem, porque falavam outra língua, tinham outra religião, né, mas todas elas foram coordenadas dentro de um sistema econômico para fazer surgir um lápis. Então, uma economia é uma ciência de cooperação entre povos, entre pessoas, entre culturas, entre religiões, né? Inclusive, a economia quando a gente está no auge da economia, né, quando a gente tem a maior cooperação entre pessoas, é justamente onde a gente tem o maior caminho, por exemplo, para a estabilidade global, né, para a pacificação global, né, justamente porque a gente está falando aqui, né, a gente está chegando até vocês, né, pelo YouTube, né. O YouTube é uma plataforma de troca de conteúdo, né, que nasceu justamente por conta da tomada de risco, né, da economia em si. Então a economia tem tudo. A economia é a forma da gente se relacionar, da gente produzir justamente para ser útil aos outros, né? Não simplesmente a questão de alocação de investimento. Isso é um derivativo, né? É um extrato da economia, mas ela é basicamente uma forma da gente se comunicar uns com os outros. Qual é como é que você vê, assim, a questão da lei da oferta e da procura em face da realidade que a gente vive hoje, né? Assim, da onde que vem essa ideia, a lei da oferta e da procura, e como é que isso impacta nas nossas vidas hoje? Uhum. Como eu disse agora há pouco, né, a oferta e demanda é uma lei da natureza, né? Ela não é uma lei que a gente criou, né? Não é uma lei da sociedade, não existiu. Ela precede, inclusive, o capitalismo, né, que é um sistema de produção. Por exemplo, se a gente vai ver na natureza, a natureza já teve muitos ciclos, né? Quando a gente teve, antes da gente vingar como espécie, a natureza tinha uma época que era superavitária
em oxigênio, né, que foi justamente quando a gente povoou a Terra, né. Nesse superávit de oxigênio, a gente tinha ali uma sobre-oferta de oxigênio, né, e o que a gente produziu ali foram justamente árvores muito mais altas, espécies muito grandes, justamente para consumir aquele oxigênio. Então, justamente porque a gente tinha ali um excesso de oferta. Então, oferta e demanda é justamente a nossa capacidade de utilizar aquilo que está na nossa frente, né? É a forma da gente lidar com o equilíbrio entre recursos. Então, da natureza, a gente traz isso para as nossas relações como sociedade. A forma da gente mensurar oferta e demanda, quer dizer, o que a gente tem disponível e o que a gente pode usar como utilidade nossa, a gente deu o nome de preço, né? O preço é simplesmente a forma da gente dar um valor para alguma coisa relacionada a isso, né? Se algum produto que a gente usa muito está muito alto, então a oferta dele está muito alta, então o preço dele fica baixo justamente porque a acessibilidade dele é alta, né? Então ele é um produto abundante, né? Por outro lado, se a oferta está muito baixa, o preço sobe justamente por conta da sua escassez. E isso vem muito à tona hoje justamente porque na economia a gente está vivendo tempos muito, como é que eu vou dizer? Tempos inéditos, né? Eu vou aproveitar, inclusive, Daniel, para te fazer uma colocação. Eu acho que é muito interessante, pelo que a gente tem vivido hoje, a relação disso com a questão da geopolítica que você falou e da guerra da Rússia, da invasão da Rússia, da Ucrânia, esse conflito que tem havido aí. Qual a relação disso com a questão da oferta e da procura, essa questão dos gases, da gasolina e de tudo mais? Dá um panorama geral sobre o que está acontecendo hoje em face dessa guerra. Sim. Essas variantes, né, convergem justamente para esse entendimento de que esses tempos que a gente está vivendo são tempos inéditos, né, até para o estudo do economista, né, para a sociedade como um todo, né. A gente vinha de uma época que a economia ela estava a época do livre mercado, né, do liberalismo, da arena global, né, da globalização, da cooperação internacional, onde, por exemplo, olha, eu não vou produzir aqui uma mesa, né, porque lá na China produz mais barato, então é mais barato eu comprar uma mesa da China do que produzir aqui. Então, a gente estava vivendo muito essas trocas globais. E pós-pandemia, a gente está entrando num contexto onde a geopolítica está fazendo divisões muito grandes na sociedade. E isso está diretamente relacionado à questão dos aumentos dos preços. Hoje é o maior desafio do economista, aliás, do mundo, né, dos governos, da política, é o aumento dos preços, né? A gente está vivendo uma inflação global, né? Por mais que a gente aqui no Brasil esteja acostumado com a inflação, mas ela como um fenômeno global, ela ela não existe já há 40 anos, né? E voltou a dar as caras, justamente porque a gente está vivendo uma ruptura de um modelo, né? Onde essa cooperação internacional tem risco, né? A integração entre as nações, entre os países, entre os comércios, ela está cada vez mais escassa. E essa escassez, essa quebra de comunicação, né? Como a gente está vendo entre guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Que está diminuindo as trocas. Se diminuir as trocas, diminui o abastecimento, né? A produção. Produtos que antes chegavam frequentemente aos Estados Unidos parou de chegar, né? Justamente por conta da Covid, né? Portos pararam. Então, isso fez a escassez acontecer, a oferta diminuiu e os preços dispararam. Quando a Rússia invade a Ucrânia, né? A Rússia é a maior exportadora de energia do mundo, né? Todos os países do Ocidente, eles responderam colocando sanções comerciais à Rússia, né? Petróleo parou de sair, gás parou de sair, então viraram bens escassos aqui no Ocidente, né? Então a oferta caiu, os preços dispararam. A própria Ucrânia em si, né, ela é um grande produtor e exportador de alimentos, né? E a gente está vendo, como ela virou um campo de batalha, não se produz mais. Então a gente está vivendo uma crise de alimentos no mundo, né? E essa crise ela reverbera, né? Muitos países, Sri Lanka, a própria Índia, o Peru, né, estão tendo instabilidades sociais por conta dessa escassez
que fez os preços dispararem. Então, assim, a gente está saindo, a gente está numa época de transição, né? A gente saiu de um contexto onde o mundo era integrado, conectado, globalizado, né? As cadeias logísticas, elas faziam um produto ser iniciado nos Estados Unidos, finalizado na China, para depois voltar aos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, a gente é um grande exportador de minério de ferro. A gente extraía o minério de ferro, levava para a China, que fazia o aço ia para a Alemanha, que fazia um automóvel, e o automóvel voltava para o Brasil. Então, a gente tinha muito esse mundo conectado, né? E, gradativamente, a gente está caminhando para um mundo cada vez mais fechado, em blocos, né, que se identificam, né, e a gente está vendo aí uma geopolítica se sobrepor à economia. E o reflexo disso é que a oferta fica menor e os preços sobem. É o que a gente está vendo no mundo hoje, né? Muito disso é justamente o que a gente vê até como consumidores, né, como cidadãos, como indivíduos, né? A gente está vendo cada vez mais a formação de bolhas, né? A gente está vendo cada vez mais aquela questão do eu estou certo, o outro está errado, né? Então a gente se identifica muito mais no nosso próprio grupo, né? E tem muito mais aversão a quem pensa diferente, a quem vive diferente, a quem é diferente, e os países também se comportam dessa forma, né? E é exatamente o que a gente está vendo hoje. Quando a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos tirando suas fábricas da China e levando para a Índia, né? Que a Índia é um país que é mais aliado dos Estados Unidos, né? A Europa tirando recursos da Rússia, né? Isolando a Rússia. Então a gente está vendo aí a emergência de blocos, né, geopolíticos que está fazendo esses blocos eles se relacionarem entre si, se comunicarem entre si, trocarem, fazendo trocas econômicas entre si, e o reflexo disso é justamente o aumento dos preços. Então, para resumir essa pergunta, a oferta e demanda, ela sempre se adapta, né, à realidade do mundo como tal, né? E como a gente caminha para o mundo cada vez mais fechado, cada vez menos integrado, né? Cada vez mais fechado para as pessoas que se identificam, que se convergem, né? O que a gente vê é a diminuição das trocas, a diminuição da cooperação e, por consequência, o aumento dos preços das coisas, né? É o que a gente está vendo no dia a dia. Qual é a perspectiva que você vê do que pode acontecer, tendo em vista toda essa revolução tecnológica, tudo que a gente está vivendo aí em termos de, por exemplo, a questão dos carros elétricos, da Tesla, a exploração espacial, esse novo momento que eu acho que vai ter uma importância muito grande. Hoje a gente está gravando esse vídeo aqui em 2022, mas eu acredito que mais uns 5, 6, 8 anos aí, 2030, as relações vão estar muito bem estabelecidas em termos dessas novidades, essas mudanças. Uhum. Qual a avaliação que você faz assim? Qual a perspectiva que você faz, por exemplo, das questões relacionadas à automação, à valorização do trabalho? A gente já vê que as próprias relações jurídicas que envolvem o ordenamento jurídico das relações de trabalho mudou bastante, com as reformas trabalhistas, enfim. Como é que você vê o mundo em face da economia em 2030, por exemplo, daqui a 8 anos? O que você acha? Qual a previsão que você faz? Como é que as relações estarão? A gente vai ter carro elétrico aí andando para todo lado, a gasolina vai diminuir de importância e com isso... Porque todas essas questões, elas têm implicações muito amplas em todas as áreas. Você imagina uma questão aqui, por exemplo, que o Harari fala nos seus livros. Se você pega, por exemplo, a gasolina diminuindo de importância 70%, 80% em relação ao que é hoje, como é que e a questão de outra forma de energia aumenta de importância, como é que isso vai impactar a relação entre as pessoas? Hoje a gente tem, por exemplo, eu até falava sobre isso hoje, algumas questões aí que a gente não tinha há 10 anos atrás. Hoje você tem aquela Alexa, né? Que você fala, eu até falei aqui agora, fiquei com medo dela falar alguma coisa ali, quando eu falei Alexa, né? Fale alguma coisa e daqui a pouco ela vai falar. Hoje você tem uma Alexa aqui presente nos ambientes que a gente está vivendo
e que mudou muito a forma como a gente fala. Você pede para ela tocar uma música, ela toca. Isso tudo tem muitas implicações, mas assim, eu sei que eu tergiversei muito aqui na minha pergunta, mas sendo objetivo, como você vê as relações humanas em face da economia em 2030? Bom, muito diferente de hoje, né? Realmente, as coisas que a gente produz, né? Como a gente se relaciona com a sociedade com base nos nossos meios de produção, nos define também como sociedade, né? Como critérios de o que é mais importante para a política, para o sistema de governo, né? Para a organização das coisas. Isso permeou a gente durante todo o tempo, desde o nascimento do capitalismo, né? Se a gente for pegar, por exemplo, na nossa primeira revolução industrial, né? Que a gente saiu ali da manufatura para o carvão, né? O carvão, ele fez emergir fábricas, né? Começou ali na Inglaterra, veio para o mundo inteiro. Então, a gente saiu de uma sociedade camponesa para uma sociedade urbana. E na sociedade urbana a gente mudou, né? Porque a gente está ali mais concentrado, a densidade das pessoas fica maior, né? Então, de uma sociedade urbana, a gente precisa de uma nova forma de governo, né? Saiu a monarquia, entrou as democracias, né? Justamente porque a gente precisava ter uma estabilidade maior das instituições, uma independência maior, uma segurança jurídica, né? Aí, da sociedade de carvão, veio a sociedade da energia elétrica, né? Ali no século XIX, a gente ficou uma sociedade muito mais conectada, né? A gente começou a velocidade das coisas começou a ser mais rápida, né? Depois veio a internet, né? Pensar que, por exemplo, há 20 anos atrás não existia o smartphone e hoje toda a nossa vida depende do smartphone. A gente não consegue nem conceber uma sociedade sem o smartphone, né? Eu mesmo, para vir para cá, preciso chamar o Uber. Sem o smartphone eu não chamo o Uber, né? Para eu fazer um pagamento, o banco tá no smartphone. Então, todos esses produtos, eles vão moldando, né? E a gente agora, um dos centros, né, do debate político no mundo hoje é a questão da preservação do planeta, né? A gente está à fronteira do consumo de recursos, né? A gente já fala, inclusive, na verdade, desde os anos 50, a gente fala em crescimento zero lá na frente, né? Quando a gente consumiu todos os recursos. Então, inclusive, foi um debate, né? A sustentabilidade, ela nasceu dentro da economia, né? Porque para o futuro do capitalismo, para a gente crescer como economia, como produto, né, a gente precisa de recursos. Então, se não tem recursos, o produto é zero, né? Então, a própria forma de administrar esses recursos nasceu desse bojo, né? Aí hoje a gente vê que a gente está caminhando justamente para uma sociedade que está fazendo transição da gasolina para o automóvel elétrico. E o petróleo foi o carro-chefe das mudanças do mundo praticamente todo o século XX. Né, foi quem mandou, inclusive, na política, né, na organização da sociedade, na estabilidade social, na harmonia social. O petróleo sempre esteve à frente, né, e agora ele está vivendo essa época gradativa de transição, né? A gente vê, por exemplo, Viena, né, capital da Áustria, baniu os automóveis a gasolina do seu centro, né, dos centros urbanos. Se a gente for voltar 20 anos atrás, era inconcebível um governo fazer uma coisa dessas. Então a gente está vivendo essa mudança, e assim como no século XIX, século XX, quem organizou a sociedade foram as democracias, os governos democráticos, a independência dos poderes, a segurança jurídica, justamente por conta da nossa forma de nos organizar, de produzir. Agora a gente está fazendo transição de que talvez, e o próprio Harari fala isso, né, a democracia não seja o sistema mais eficaz, né? Não que a gente vá para a tirania, que também teve seu espaço no passado e se mostrou que obsoleto, né? Mas, por exemplo, quem impera hoje no mundo não é o indivíduo, né? Não é o cidadão, né? Através do voto. Quem impera no mundo são os dados. Então a gente está vivendo uma época em que a organização e a análise de dados vai ditar a forma como nós nos organizamos, né? E tudo hoje são dados, né? Quando a gente como usuário do YouTube, do Google, do Instagram, do Twitter, né, das redes sociais, a gente está entregando dados, predileções, né, e o algoritmo filtra essas predileções para nos endereçar o que é importante para a gente, e inclusive nos filtrar do que não é importante
vai se criando bolhas, né? Daniel, isso que você está falando é tão importante em termos de, assim, eu acho que de análise da realidade, que, assim, qual a relação que você faz entre algoritmo e economia? A pergunta é bem interessante mesmo, viu? Porque o algoritmo, a gente vive uma fase, né, que, se a gente for pegar toda a história da economia, a economia começou lá junto com o nascimento do conhecimento, né, da cultura que a gente deu ali nas Ilhas Jônicas, né, na Grécia, justamente porque era uma região que começou com mitologia, né, a gente tinha ali a nossa predisposição a encontrar padrões na natureza, né, a gente desenvolvia mitos para justificar esses padrões, porque a gente precisava das coisas resolvidas, esclarecidas, né, a gente não conseguia lidar com o desconhecido. Mas na época, né, todas as regiões elas desenvolveram seus mitos, né, os nórdicos, os incas, os astecas, mas o conhecimento, a filosofia emergiu somente na Grécia, justamente porque uma sua condição geográfica, né, eles se desenvolveram como mercadores, né, mercantes, faziam muitas trocas com o norte da África, com o resto do mundo. Então, na medida que eles iam fazendo trocas, eles conheciam outras culturas, outras civilizações, outras crenças, outros mitos. E eles se perguntavam, tá, se a gente está certo, se o nosso mito está certo, o dele está errado. Se o dele está certo, o nosso está errado. E se os dois estiverem errados? Né? Então, daí que começou o questionamento de a gente conhecer a verdade das coisas. Né? Aí nasceu o conhecimento, a cultura, a filosofia, as ciências, né? E nasceu uma expressão, né, que é conhece-te a ti mesmo. Né? E desde então, a nossa briga está justamente nessa busca do conhecimento. Hoje, a gente, pela primeira vez na nossa história, né, como espécie, a gente tem um adversário nessa briga do conhecer-se a si mesmo. O nosso algoritmo nos conhece melhor que nós mesmos. Né? Então, o algoritmo, se o algoritmo me conhece melhor do que eu, não tem por que eu gastar energia em tomada de decisão se eu posso delegar para um algoritmo. Então, a gente está caminhando para uma sociedade em que o algoritmo vai tomar decisões por nós. Cada um está vivendo seu próprio universo de predileções, né? Isso está fazendo, inclusive, as pessoas se fecharem para outros mundos que ele não conhece, que não sabia nem que existia, de predileções, de culturas, de organização, de gostos, né? E isso, inclusive, converge para aquilo que a gente estava falando, que isso tem repercussões na geopolítica. Se a gente for pegar, por exemplo, o que está acontecendo na Ásia hoje, né? O ano passado, o Talibã, ele voltou ao poder no Afeganistão. Teve um evento ali que é marcante desses tempos, né? O Talibã, durante o governo do Talibã, né, teve uma notícia de que uma mulher que foi condenada, né, à prisão por ter sido estuprada. Né? Ela foi condenada à prisão por isso. Ela estava na rua, foi estuprada e foi presa, porque ela não deveria estar ali. Ela, como mulher, deveria estar na família com o marido, né? Nós, aqui do outro lado do mundo, né, em outra cultura, outra civilização, a gente viu essa notícia e, na mesma hora, teve aversão. A gente pensou, ainda bem que nós não somos assim. Então, nessa percepção que a gente teve das coisas, a gente ficou escandalizado por saber que existe um mundo, e um mundo muito diferente do nosso, que nos escandalizou, né? E o que a gente fez como reação foi justamente nos fechar e nos identificar ainda mais com o nosso próprio mundo. Então a gente está esse tipo de coisa que a gente sequer sabia que aconteceria se não tivesse uma troca tão grande de informações, está fazendo as pessoas se apegarem muito mais à sua própria realidade, às suas predileções, às suas tradições, e o mundo está vivendo cada vez mais essa questão de os islâmicos se fecham entre si, os ocidentais se fecham entre si, os asiáticos se fecham entre si, os indianos se fecham entre si, né? E o algoritmo, ele está no centro de tudo isso, justamente porque ele está filtrando para essas pessoas, para esses consumidores, para esses cidadãos, informações, notícias, conteúdo, que fazem eles se identificarem com eles mesmos, sem eles entenderem que existem outros mundos, outras civilizações. Então, a economia, ela também se fecha, né, nesse conteúdo, então, nesses grupos. Né? E o que a gente vê é justamente o reflexo, é o que a gente vê agora. Né? É cada vez mais fechado, é cada vez menos trocas, menos interações, menos comércio e preços cada vez
mais altos, né, no fim das contas. Interessante. Para a gente terminar, eu vou fazer aqui, agora com o Daniel, um bate-bola, assim, e a proposta eu vou falar um tema, um mote, assim, uma ideia, e você vai falar uma frase que vier, assim, para você, que represente o que eu estou falando, tá? Então, eu vou te falar uma ideia, você me diga aí em uma frase o que você pensa sobre isso, tá? 2030. 2030. Bom, 2030, o que a gente vai estar vivendo vai ser conflitos geopolíticos. Legal. Fonte de energia. Nuclear e solar. Legal. Economia comportamental. A base de tudo. Justamente porque a gente está percebendo que os nossos comportamentos, eles têm a capacidade de fazer disrupções na economia, né? Então, é mais importante do que a própria racionalidade da economia. Então, a economia comportamental vai estar no centro de como a gente dá a nossa tomada de decisões. A formação de blocos políticos é irreversível? Olha, dizer que não é muito forte, mas caminha para uma irreversibilidade, sim. O principal nome da economia vivo hoje? Daniel Kahneman. Um livro que você esteja lendo? Ruído, do Daniel Kahneman. Aquele Rápido e Devagar é dele também, né? É, dele também. Ah, legal. Esse já li, já reli, agora estou no Ruído. Rápido e Devagar, você chegou no Ruído, né? Uhum. Daniel, uma outra pergunta como você define Daniel Camargo? Bom, como eu disse até no começo aqui, né, do nosso papo, eu preciso ser aquela pessoa que está atualizada o tempo inteiro, né? E eu preciso também, a todo momento, por conta da minha tomada de decisões, entender os movimentos políticos, geopolíticos, econômicos, e por conta dos projetos que eu estou desenvolvendo, eu preciso lidar com gestão de pessoas, de recursos, né? Saber comunicar, né? Porque eu trabalho muito nessa questão de consultoria. Então, eu diria, mas eu tenho que me atualizar, buscar informações, né? Beber de muitas fontes, conversar com muitas pessoas. Então, eu diria que eu sou uma pessoa curiosa. Legal. E para terminar, que conselho você deixa assim, para as pessoas que querem fazer economia, né? Para os jovens que estão aí fazendo economia, para as pessoas que pensam em fazer economia? Qual a ideia básica, estrutural que você deixa para essas pessoas? Bom, Gilberto, eu peço, né, que essas pessoas elas não se fechem nas suas próprias convicções. Justamente muito do que a gente disse aqui no nosso papo inteiro. As pessoas estão cada vez mais se fechando em bolhas identitárias, né, em predileções políticas, né? A gente está vindo justamente aqui no Brasil hoje, nessa polarização política acontecer, né? Isso não é saudável, né? As pessoas sabem que não são, mas elas também não sabem como quebrar com tudo isso. Eu como economista, eu me considero da escola liberal da economia, né? Eu tenho ali a escola de Chicago, o Milton Friedman, né? Agora mesmo a nova escola de economia é a comportamental e eu estou fazendo essa transição, mas também tenho que estar aberto de forma pragmática para as outras formas de economia, né? Porque eu não posso me fechar simplesmente na ideia de um liberalismo ou economia comportamental ser a única resposta para tudo, porque se fosse, o mundo não estaria o tempo inteiro em oscilação. Então, por mais que a gente tenha as nossas predileções políticas, que são ideológicas, né, a gente tem que entender que o mundo ele muda não porque há uma ordem, né, há uma hierarquia, uma imposição da mudança. Ele muda porque as pessoas elas aceitam, né, e pedem essa mudança, né, seja ela política, seja ela de plano de governo, política econômica, geopolítica. Então, se as pessoas pedem, a gente tem que lidar com isso, não dizendo que, olha, vocês estão errados, o certo é isso. A gente tem que entender por que as pessoas querem isso e de forma pragmática, entender para onde as coisas estão caminhando. Então, a gente só consegue isso
se a gente se abrir, a gente entender que, por mais que eu discorde do outro politicamente, a gente tem que entender por que os outros estão convergindo para essa ideia política e como a gente lida com isso, como a gente consegue entender onde isso vai terminar e evitar que tragédias aconteçam. Então, a gente está sempre aberto para o diálogo, para as trocas, né, para o pragmatismo, para a realpolitik, né, que é uma expressão, inclusive, da economia essa, e para a ideia de que a gente tem que ser pragmático, né, a gente tem que entender o porquê de tudo, as consequências, e não necessariamente impor as nossas predileções ou nossas convicções. Então, se abram, né, dialoguem com outras escolas, com outros grupos, né, outras tribos, né, mantenham as trocas, porque a nossa história, né, como sociedade, como civilização, é uma história de trocas, né, é uma história de abertura e vai continuar sendo. Então, a gente, como economista, a gente tem até o dever, né, profissional de saber que essas trocas, elas são não só importantes, mas são fundamentais para o nosso próprio processo. Então, não se fechem. Legal. E por falar em trocas, quero agradecer muito por essa troca aqui, que eu acho que pode beneficiar muitas das pessoas que estão nos ouvindo aqui, e espero que assim tenha sido, que vocês gostem. Se gostaram, considere aí compartilhar, curtir, se inscrever no canal. E muito obrigado, Daniel, e até breve. Imagina, Gilberto, parece que foi todo meu, e até breve.